Você já se perguntou se o regime da sua empresa que se encontra atualmente é o melhor para o seu negócio? Hoje nós vamos abordar especificamente sobre o simples e o lucro presumido. Qual deles é o melhor? Será que realmente algum é melhor que o outro? Vem comigo que eu vou tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Na contabilidade não existe nenhuma regra que é 100% ideal para todo mundo. Tudo depende de alguns fatores, todos os vídeos eu falo sobre isso. Mas eu posso te adiantar, quase com 100% de certeza, que se a sua empresa é do regime de comércio, se você atua no ramo do comércio e está no lucro presumido, muito provavelmente você pode estar pagando um pouco a mais do que deveria. O ramo do comércio, a gente consegue trabalhar em outros regimes de uma forma mais estratégica por conta da variedade de produtos. É claro que tudo vai depender também dos produtos que você trabalha. Existem outros regimes que são mais viáveis economicamente falando. Então já liga o alerta. Se a sua empresa é do ramo do comércio, vale a pena você investir em um estudo, contratar uma contabilidade para poder analisar os seus produtos e encontrar um regime que possa ser melhor. Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos a esse canal que nós conversamos toda semana sobre empreendedorismo, gestão, contabilidade de uma forma descomplicada, porque um empreendedor de sucesso que quer se destacar no mercado precisa entender da sua empresa de modo geral. Então, aqui no canal Contadora Rafaela, você vai encontrar conteúdos como este. E se esse assunto te interessa, se inscreva, porque eu sempre trago novidades por aqui e a comunidade também ajuda muito. Todos os vídeos têm muitos comentários bacanas que você pode tirar aí experiência e aplicar no seu negócio. Se você é novo no universo empreendedor e está um pouco perdido sobre esse assunto, aqui no canal tem vários vídeos que falam sobre simples, sobre presumido, como que funciona os regimes de tributação. Eu vou indicar aqui para você assistir. Vale a pena assistir antes de ver esse vídeo para você não ficar totalmente fora do que a gente está conversando. Mas basicamente, simples nacional e lucro presumido são regimes tributários. Esses regimes tributários são utilizados nas empresas para a gente poder recolher e declarar essas movimentações que as empresas fazem. Ou seja, todo o faturamento, tudo que você vende e recebe na sua empresa, a gente precisa recolher as obrigações. E essas obrigações podem ser recolhidas de acordo com os regimes tributários. Hoje nós temos 3 que são os mais comuns, que é o Simples Nacional, que a maioria das empresas no Brasil está enquadrada nesse regime, o lucro presumido, que representa também uma boa parcela das empresas no país, e o lucro real, que é uma percentual um pouco menor, porém tem uma grande quantidade de empresas que estão nesse regime também. Por que nós vamos falar especificamente desses dois? Porque geralmente, se uma empresa ela não se enquadra no simples, a gente coloca no lucro presumido se for mais viável. E comparando em questões de tributação e obrigações fiscais, o lucro presumido é um pouquinho, não muito, mas ele é um pouquinho mais simples do que o lucro real. E é um excelente regime. Eu vou abordar para vocês aqui algumas situações que a gente consegue colocar no lucro presumido e acaba sendo bem mais viável do que o simples. O simples nacional é um excelente regime porque se a gente for comparar a questão de obrigações, burocracia, ele, como o próprio nome diz, é um regime simplificado, exatamente para facilitar a vida do empreendedor que está iniciando e precisa estruturar o seu negócio. Então, falando em questões de praticidade e, na maioria das vezes, de economia, o Simples Nacional se mostra muito bacana, muito viável para esse empreendedor que está iniciando. Eu gosto de falar também nas consultas que os empreendedores me fazem, que se você está começando do zero agora, nunca teve contato com o universo empreendedor, o Simples Nacional vai ser excelente para você começar. Exatamente por conta de
dessas questões que você vai ter um pouco mais de flexibilidade para entender e começar a engatilhar a sua empresa. No Simples Nacional, você não vai deixar de recolher as suas obrigações, porém elas são em uma guia unificada. Quando você movimenta a sua empresa, todos os meses nós vamos fazer a apuração dos seus impostos. Esses impostos eles são calculados em uma guia única. Isso aqui a gente está falando em questão de vendas, tá? Faturamento, tudo que você receber. Você vai pagar em uma guia única e o valor que você paga depende da sua atividade. As empresas de comércio pagam um percentual, empresas de serviço outro percentual. Esse vídeo que eu vou deixar aqui para você explica bem completinho para você ter uma ideia bem mais certeira ali de acordo com a sua empresa, quanto que você iria pagar no Simples. Então todos os meses nós vamos gerar uma guia para você que é uma guia única, né? Sobre essa guia você vai pagar um valor cheio sobre o que você recebeu na empresa no mês anterior. Ao contrário dos outros regimes que a gente calcula em guias separadas, o Simples ele facilita bastante porque é só uma guia, né, que você vai pagar. Isso aqui a gente não está considerando a parte de funcionários e folha de pagamento, tá bom? Nós estamos falando só da parte das notas fiscais e faturamento da sua empresa. Em geral, praticamente todas as atividades a gente consegue colocar no Simples. Existem algumas exceções que tem algumas atividades que elas não são permitidas no Simples Nacional. Independente de quanto você fatura, mesmo que seja ali um valor que compensa no Simples, a gente não poderia abrir por conta que não é permitida nesse regime. Daí o primeiro passo seria a gente saber o que você está fazendo na empresa para a gente conseguir enquadrar você no Simples Nacional. O Simples é um regime muito bacana para as empresas de comércio que está começando agora, que tem um faturamento ali cerca de 10 a 100 mil reais por mês. É um regime muito interessante, você acaba pagando um pouco menos se comparado a outras modalidades. Para os prestadores de serviço, o Simples Nacional também é muito bacana, mas a gente tem que analisar qual é o seu serviço. Dependendo do serviço que você executa, vou dar um exemplo aqui dos profissionais liberais, aqueles serviços que a pessoa executa que precisa de uma graduação, precisa de uma licença específica. Esses tipos de serviços, eles pagam bem mais caro no Simples Nacional. É uma alíquota que a gente fala que é a maior de todas, é a alíquota dos prestadores de serviços liberais. Nesse caso, compensa muito a gente analisar se vale a pena colocar em outro regime. É claro que, dependendo do valor que você recebe, mesmo que fique mais viável no lucro presumido, se for um valor baixo, às vezes compensa você pagar uma alíquota mais alta no Simples, né? Mas tudo isso a gente tem que analisar. Empreendedor, se você está gostando desse conteúdo, ele está te ajudando, está sendo útil para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal. E se você quer ajudar os seus amigos também a entenderem melhor sobre esse assunto, compartilha com eles, manda esse vídeo, se você lembrou de alguém aí que está precisando saber disso, que vai ajudar ele e também vai dar uma força aqui para o canal para alcançar mais pessoas. Agora, no lucro presumido é um pouquinho diferente. A quantidade de obrigações que a gente tem que cumprir com essa empresa, o controle e a atenção é muito maior. Mas isso não significa que a sua empresa não pode enquadrar nesse regime, tá? O lucro presumido, qualquer empresa pode aderir a ele. Existem algumas atividades, como eu falei antes, que obrigatoriamente tem que ser lucro presumido ou lucro real. Mas, independente de quanto você fatura, se a gente identificar que você vai pagar menos o lucro presumido, a gente pode sim incluir você nessa modalidade. E como que funciona o lucro presumido? Nesse tipo de empresa, você vai pagar os seus impostos de forma separada. Ao invés de pagar uma guia só no Simples, no lucro presumido você vai pagar cerca de 4 a 5 guias por mês, que representam os mesmos impostos que você pagaria no Simples. A diferença é que cada um deles tem uma forma de apuração diferente do Simples Nacional. Em quais casos o lucro presumido é viável? Para os prestadores de serviços, a gente consegue fazer um estudo bem bacana. Como eu dei exemplo para vocês, os profissionais liberais. No lucro presumido, você vai pagar uma alíquota fixa.
geralmente é em torno de 11% a 17%, dependendo do tipo de serviço que você presta. Por que tem essa margem aí, né, que eu falei de 11% a 17%? Porque cada município, no caso a cidade onde você está atuando, tem uma legislação que estabelece a alíquota desse serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha cidade, os serviços de profissionais contábeis, né, os contadores, se forem no lucro presumido, pagam 4% de ISS, que é o imposto da prefeitura. Tem outros municípios que eles cobram 2%. Então veja a diferença. A vantagem do lucro presumido é que, independente de quanto você faturar, se for 5 mil naquele mês ou se for 50 mil naquele mês, você vai pagar uma alíquota fixa, o que não acontece no Simples Nacional. No Simples Nacional, independente de você faturar 5 mil ou 50, essa alíquota ela vai variar, ela não vai ser fixa. Então isso é um ponto importantíssimo, porque altera o seu lucro, né? O lucro que você vai ter com aquele serviço. Porque se você vai pagar uma alíquota variável, todo mês você tem que saber quanto que está a alíquota do seu imposto para poder calcular o seu serviço. Se você não fizer essa análise, estando no Simples Nacional, você vai perder dinheiro. Como acontece com muitos profissionais prestadores de serviço que recebem valores que não são fixos todos os meses, o lucro presumido é um regime muito interessante, exatamente por conta desse detalhe aí da alíquota ser fixa. Agora, nos casos das empresas de comércio, se você tiver uma empresa aí que vende produtos, ou até mesmo se você for uma indústria, o lucro presumido muitas das vezes não compensa. Você vai pagar um imposto muito alto ali, exatamente por ele ser fixo, porque a venda de produtos, além da margem ser um pouco menor, você tem uma possibilidade fiscal, né? Eu estou falando aqui de tributação. A gente consegue aproveitar alguns créditos ali na sua compra, o que no lucro presumido não permite para todos os impostos. Então, como você trabalha com uma gama muito grande de produtos, eu estou dando um exemplo aqui de mercados, né, que tem bastante variedade de produtos, a gente não conseguiria aproveitar esses créditos se tivesse no lucro presumido. Por isso que, na maioria das vezes, não vale a pena, ok? Mas se você é prestador de serviço, com certeza a gente consegue fazer um trabalho aí bacana para te indicar o lucro presumido e você ter uma economia interessante no seu trabalho. Esses são os principais pontos que eu gostaria de falar com vocês sobre o lucro presumido. Se eu te ajudei a decidir sobre qual é o melhor, comenta aqui para mim, deixa a sua opinião para ajudar esse canal a crescer, porque eu levo muito em conta o que vocês falam. Eu sempre estou aqui analisando o que vocês falam para melhorar o conteúdo desse canal. E se você tem interesse em contratar os nossos serviços, aqui na descrição tem um link para contato. Você vai conseguir entrar em contato com a nossa equipe e a gente vai te apresentar os nossos serviços e ver como a gente pode te ajudar. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.